Multiversos Integrativo, o canal que desenvolve, constrói o saber à luz do movimento integrativo, dentro de uma inteireza que é a proposta do integrativo. E eu sou Luciana. E hoje nós vamos trabalhar uma temática bastante integrativa, que versa sobre o real e o ilusório. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar, a partir da construção do saber integrativo, estas questões do que vem a ser, ou pode vir a ser, o real, e o que vem a ser e o que pode ser o ilusório. E eu espero que todos estejam aqui comigo para que construamos esse saber sobre o real e o ilusório a partir das propostas do integrativo, do inteiro, do tudo. E eu sou Luciana, psicóloga integrativa, epistemóloga, educadora, professora dos profissionais da área da psicologia, da terapia, psicóloga clínica, epistemóloga, ou seja, produtora do saber, há algum tempo, há mais de 15 anos, e com muita alegria, com a minha inteireza, com o meu ser inteiro, estou aqui construindo esse caminho no canal Multiversos Integrativos e estou plenamente aberta e acessível para que façam contato aqueles interessados em mais movimentos integrativos na sua existência, quer seja na clínica, numa psicoterapia integrativa, quer seja numa mentoria quanto profissional que atua na área da saúde, quer seja num coaching para desenvolvimento de processos, vivências, competências integrativas no seu lugar no mundo, enfim, para dialogarmos, construirmos investigações, pesquisas com base ao movimento integrativo, enfim, para o que for, seja para oferecer dúvidas, temas, sugestões, e basta fazer contato, seja comentando esse vídeo, seja mandando um e-mail para o nosso e-mail que está na descrição do vídeo. Então vamos conversar nesse momento sobre o real e o ilusório. Como ficam estas questões com as proposições no movimento integrativo? O real e o ilusório, eles são multiníveis, ou seja, gradações, parcialidades do contato de um sistema vivo, de um ser vivo, com todo um outro contingente de sistemas vivos distintos dele e que estão ali acessíveis para trocas, para contatos de trocas, que são seletivas em ambos os sistemas vivos, e essa seletividade segue padrões, segue parâmetros, classificações que durante a história de vida desses sistemas vivos, ou seja, compõem uma autobiografia, porque foram sendo adquiridos esses padrões, esses parâmetros nas vivências, e eles foram sendo armazenados pela inteireza que compõe estes sistemas vivos. E o real e o ilusório são parcialidades destes contatos. E como que eu posso entender as parcialidades desses contatos? Bem, essas parcialidades dependem de muitos fatores. Nós podemos considerar, por exemplo, a parcialidade entre multidimensões que se articulam durante um contato. Então, vou trazer exemplos
para elucidarem essa questão. Um muito experienciado por nós humanos, também por alguns outros sistemas vivos, é o que é chamado de déjà vu. Déjà vu é uma expressão do idioma francês que fala de um flash curto, algo bem curtinho, que traz todo um código de referência de algo que se vai vivenciar, se começou a vivenciar, mas não se completou a vivência, e que tem características assim muito similares à vivência como um todo e que se manifesta ali. Poxa, Luciana, então como que é essa história do déjà vu, nesse filmezinho tão rápido que passa, com parcialidades de conteúdo, características de um evento que eu ainda não vivenciei, mas que se assemelham muito quando eu vou vivenciar aos aspectos vivenciais, ser aí um exemplo entre o real e o ilusório. É um exemplo por se compor de parcialidades da vivência e parcialidades de intrusões mnemônicas, ou seja, de memórias que não foram organizadamente evocadas, ou seja, não foi uma intenção do sujeito ir buscar lá onde está armazenado aquelas memórias, e elas sim surgiram e adentraram o meu universo próprio, a minha inteireza no campo das minhas cognições, de um modo intrusivo. Elas entraram, se manifestaram sem a minha intencionalidade de buscá-las e trouxeram elementos tão similares àqueles que eu estou vivenciando nessa minha troca com os elementos inteiros do momento presente, que se confundem com o momento, com os elementos caracteriológicos de caracterização do momento presente e ficam ali, inclusive, direcionando o meu sistema perceptivo, que já traz ali uma captura que está ocorrendo numa parcialidade, porque parcialmente o meu aparato perceptivo, através dos meus sentidos sensoriais de contato com o elemento externo, estão agindo com os elementos externos, vivos, ali concretos, manifestos, mas parcialmente já estão organizando as ações motoras, as ações de resposta, os movimentos de ação de ida ao ato, a partir destas intrusões que são ilusórias, dessa experiência que eu estou vivenciando, porque são parcialmente similares a experiências, a vivências que estão memorizadas na minha história de vida, na minha autobiografia e disponíveis para minha inteireza considerá-las para que haja toda uma economia de dispêndio de energia, de força, de contato, de percepção e de ação, que facilita o sistema a poupar-se em determinados eventos, porque haverá um dispêndio maior de energia, de ação, de fluxo, de contato, de captura, de percepção, de associação, armazenamento em outros. E nessa parcialidade entre o evento presente que eu estou vivenciando, que vamos dizer que seriam as parcialidades reais que estão sendo capturadas, porque está havendo um contato com elas, integrativamente, parcialidades ilusórias da minha história de vida, da minha autobiografia, intruem, ou seja, são trazidas do meu aspecto mnemônico, lá de onde estão organizadas, e envolvem
o meu campo de ação, de contato, meu campo sensorial, de percepção de captura, trazendo os aspectos ilusórios, característicos ali, compondo o todo da minha vivência. E isso forma o exemplo do déjà vu, que, por exemplo, eu, né, conscientemente sei que estou indo a um lugar e neste lugar pela primeira vez. E como é possível eu adentrar esse lugar e ser ali paralisada por uma certeza de lá estar, de lá conhecer, de saber aonde estão de repente coisas neste local que eu não tive um contato anterior, nem por imagem, nem por filme, nem fisicamente. Esta certeza de já saber e muitas vezes se pôr à prova e realmente as coisas estarem ali, como essa certeza, esse pensar, essa identificação de certo estar ali me oferece, ela não é construída da inteireza daquela primeira experiência, por ser a primeira vez de fato que eu estou ali e não ter tido nenhum contato com a cena, com o lugar, com algo, porque não vi livro, não vi um flyer de divulgação, não vi um filme com aquele lugar, ninguém que esteve no local conversou comigo e descreveu o local, e aquilo de fato acontece, que é uma experiência do déjà vu e que deixa com que a minha inteireza fique um pouco surpresa ou totalmente surpresa com isto, com estas características que eu estou vivendo, do real e do ilusório da certeza de como é aquilo, porque eu não vivi, não tive contato com informações sobre aquilo, e estarem compondo a inteireza, o tudo da minha experiência. E então, integrativamente falando, temos que considerar que são parcialidades, todo aquele contexto do que eu estou tendo contato por ele entrar ali na primeira vez e toda aquela certeza, aquela garantia de como as coisas são, que vem até mim e me coloca num ato de surpresa, numa emoção, num sentimento de surpresa comigo mesma, porque eu sei que não estive ali, não tenho conhecimento sobre aquilo, os elementos daquele local. Eu preciso, então, fazer um movimento integrativo de integrar estas informações e estudá-las na forma, no movimento que pertence a cada uma delas. Porque o real, o presente, está pela primeira vez, então que me cabe poder tomar a decisão de escolher, ter calma, cautela e observar tudo que é possível e até buscando detalhes minuciosos para que eu capture aquele local na sua inteireza, fazendo contato com as suas especificidades e também dizendo para mim que aquelas sensações, aquelas questões de que eu sei onde estão as coisas são suposições ilusórias que estão se manifestando em mim a partir da minha história de vida, da minha autobiografia e da necessidade de economizar tempo, esforço, força da minha inteireza viva e poder, de repente, nessa economia, destinar essas forças, essas potências, essa vitalidade para outras questões, mas que isso está se manifestando em mim e, portanto, é uma parcialidade daquela minha primeira experiência que eu posso integrar ao meu movimento de estar ali
capturando, fazendo contato com as características e também, ora, considerando a plausibilidade daquela sugestão de como são as coisas, de onde elas estariam, que é o aspecto ilusório presente, naquele déjà vu que a experiência presente, por similaridade a uma experiência anteriormente vivida, se associou pela questão da economia, de forças, de ação, de movimentos, de uso do meu sistema, economia de energias, e se ofereceu ali, fazendo esse aspecto ilusório. E eu posso, numa ação integrativa, integrar o real e o ilusório e colocar ambos como objeto do meu contato, objetos das minhas capturas, objetos das minhas armas, do meu processo de introspecção e de armazenamento daquela experiência com as suas gradações, os associando e os dissociando nas suas parcialidades e procurar viver essa experiência, essa vivência, esse ato presente ali na sua inteireza possível. E tanto é que o real é uma parcialidade e o ilusório, que também pode ser chamado de imaginário, fantasioso, imagético, também é outra parcialidade, que muitas das vezes nós temos limitações de acesso, de captura, de contato num dado momento, porque o nosso sistema tem um certo grau, uma certa parcialidade, um certo nível, uma certa gradação de desenvolvimento que permite a vivência nesses dados níveis atuais, mas que em outros dados momentos da nossa vivência a nossa interesse, os nossos sistemas, o nosso organismo adquire outros pontos de desenvolvimento, de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de apuração, de maturação, que nos permitem contatos em outras gradações de interesses e o que, por exemplo, na experiência anterior desse meu contato talvez fosse o real, passa na segunda experiência, onde tenho mais potência, mais maturação, ser ilusório em comparação ao real de agora, do mesmo modo que tanto aquele real que foi da experiência passada me gerou projeções, construções de imagens, que são as ilusões, as fantasias daquele real possível ali de ser contactado, e também as ilusões que foram intruídas pela nossa memória e que na experiência agora já são outras ilusões, outras projeções, outras imagens ou outras intrusões da nossa autobiografia possíveis de serem realizadas. E nós vivenciamos tudo isso e tornamos esse real que vira ilusório, esse ilusório que vira real, ou esse ilusório que modifica suas características, como esse real que também modifica seus elementos, ele que nós chamamos de aperfeiçoamento. Nós convivemos com isso o tempo todo nas nossas produções, nas nossas obras. Quando nós, por exemplo, construímos qualquer coisa, seja, por exemplo, um texto, um texto que nós construímos sobre uma vivência. Quando nós elaboramos palavra por palavra, formando as frases, as orações, os parágrafos que iniciam apresentando uma ideia, desenvolvem, ou seja, criam as características, os detalhes daquela ideia e chegam a um ponto que já apresentaram tudo o que tinha por apresentar e faz um fechamento, um encerramento daquela escrita com base a tudo que foi apresentado anteriormente. Quando nós elaboramos isso num certo momento, nós vamos articular o nosso saber, a nossa experiência, a nossa vivência, a nossa capacidade associativa para aquela construção e sai uma determinada produção. Se nós pegarmos o mesmo assunto e esperarmos passar um tempo, suponhamos meses, e novamente nos colocamos a elaborar uma produção escrita sobre aquela temática,
nós vamos articular todo um outro conjunto de elementos que é diferente do primeiro. E mesmo que nós leiamos o primeiro para considerar o que estava escrito no primeiro para a produção do segundo, a produção do segundo não será uma repetição, a não ser que façamos uma cópia, mas se ela for original, for elaborada no presente momento, ela vai considerar elementos da anterior, porque eu li a anterior para fazer esse componente integrar aqui o atual, e vários outros elementos, como as palavras que modificam, as conexões da formação das palavras nas frases, as conexões entre as frases e os parágrafos, o que e como eu vou introduzir o assunto, como eu vou desenvolvê-lo, outras articulações novas, conteúdos novos vão incorporar aquilo até que chegue ao fechamento. Então, em termos dos nossos atos, das nossas obras, elas sempre estão passando por mudanças e o aspecto real ali presente e o ilusório ali componente articulado se alteram, eles se modificam. E é nesse passo que, por exemplo, as nossas obras, as nossas realizações, elas vão se modificando e elas vão se aperfeiçoando, elas vão ganhando mais elementos, elas vão ganhando mais aspectos detalhísticos ou mais aspectos que a tornem mais compostas, mais complexas, vamos dizer assim, por ter muito mais elementos integrados, conectados entre si na produção atual do que uma produção anterior. Então, o real atual é muito diferente do real anterior, e o ilusório, que é o idealizado, o imaginado desse real, também é muito diferente do real que realmente executamos hoje, e o ilusório, idealizado, planejado, imaginado do real realizado antes também é muito diferente do real. Assim como se nós também passarmos por condições que são degenerativas, que vão reduzindo as nossas capacidades, as nossas potências de elaboração e de execução, a nossa obra também, no seu aspecto do real, do concreto, vai se alterando a sua parcialidade realizada, assim como a sua parcialidade idealizada, imaginada, planejada ou desejada, também vai se alterando num comparativo com o anterior. Então, tanto essa relação de parcialidades entre real e ilusório, entre o que realmente é execuível, aquilo que é imaginado, que é idealizado para ser executado, são parcialidades que vão compor o inteiro, que vão compor o tudo, mas elas são diretamente associadas às capacidades, às potências, os saberes, os conhecimentos, à inteireza de emoções, de vivências, de, até de capacidade, de potência motora, articulada para serem executadas no presente momento e diferem entre si nessa inteireza de momentos anteriores e inclusive vão diferir naquelas projeções do futuro, e quando vivenciarmos aquele futuro vamos entender que até essas ilusões, essas projeções são distintas daquelas vivências, porque nós também nos modificamos a todo momento. Todo o sistema vivo está passando por mutações, por mudanças. E, consequentemente, o acesso ao real, ou seja, a sua capacidade de captura no contato daquilo que ele está vivenciando com os seus detalhes, com as suas características, difere daquela capacidade de contato com o real de antes executado, porque antes era um componente diferente do que é agora. Assim como a capacidade de idealizar, de imaginar, que compõe as ilusões que nós sempre colocamos por termos acesso à nossa história de vida, à nossa autobiografia que foi armazenada, e por uma questão do sistema de economia
de energia, de vitalidade, de potência de ação, sempre articula e também articula por questões de defesa, de sobrevivência, a tudo aquilo que nós estamos vivenciados e também aquilo que nós projetamos, que nós idealizamos, também é diferente, porque o nosso aparato, a nossa inteireza hoje é uma que é distinta da que já foi e será distinta daquela que virá a ser nas experiências futuras. Então, assim, à luz do integrativo, o real e o ilusório são gradações parciais da inteireza, do tudo, e elas devem ser investigadas, elas devem ser objeto de contato, devem ser objeto da tomada de decisão, da escolha do contato, para que componha a possibilidade da vivência na sua mais ampla possibilidade de acessar o inteiro. Valendo lembrar que nessa vivência sempre haverá aquilo que é possível ter contato, que é o todo que nós reconhecemos, que vai compor as nossas questões chamadas de real, mas haverão aquelas questões que não serão possivelmente contatadas, que estão ainda na dimensão do inacessível e que estão presentes ali, mas nós não temos potência de acessá-las, e não estará compondo este real, né? E poderão estar no campo do ilusório ou às vezes nem nele. É por isso que dentro da psicologia, quando se fala da psicoesfera, que se fala numa esfera de vivências das manifestações psíquicas, se entende que há toda uma construção individual, subjetiva, psicológica da experiência de um sujeito que é totalmente distinta de outro sujeito, mesmo que ambos estejam imersos ao mesmo evento, à mesma vivência. E que para se obter o objeto mais realístico, a cena ou o que ocorreu de modo mais realístico, deveríamos capturar as psicoesferas, as construções psicológicas daquela vivência de vários seres vivos humanos que vivenciaram aquela experiência e comparar os seus conteúdos buscando os elementos comuns, os movimentos comuns e aí compor a possibilidade dessa inteireza. Bem, pessoal, nesse momento, a construção sobre o real e o ilusório, à luz do integrativo, mostra que são parcialidades e que essas parcialidades se manifestam no nosso inteiro, no nosso tudo, e que nós é que definimos na nossa escolha pessoal vivenciar este contato e assim real, ilusório quanto parcialidades e aquilo também que não é acessível formarão o inteiro que nós poderemos vivenciar. Com muita gratidão, eu encerro por aqui este momento de construção do saber sobre o real e o ilusório e convido que aqueles que estão aqui nesse movimento que possam comentar o vídeo, trazendo sugestões temáticas, aqueles interessados em contato comigo para desenvolver processos integrativos, tem um e-mail para contato, e que se acharam que vai válido, que possam compartilhar para que essa construção do saber chegue ao maior número de pessoas e possa levar inteirezas sobre esse assunto, o real e ilusório, para todos. E eu fico por aqui manifestando a minha gratidão profunda.